Eu ia te perguntar isso. Como você contar um pouco dessa história desde lá de trás. Tipo assim, você sempre quis mexer com a arte, Não. música? Você fez faculdade? Não fiz faculdade. Mas você queria fazer de quê, tipo? Não, então, assim, ó, vamos lá. A minha história, ela é meio improvável, assim, né? Nasci na zona norte do Rio de Janeiro. É a realidade, acho que da grande maioria das pessoas, né? E aí, enfim, com 10 anos de idade, eu nadava, eu era atleta de natação, me federei com 6 anos, nadei até meus 18 para os meus 19 anos. Então, até essa idade, eu fui atleta de natação, né? Com 10 anos, minha mãe disse pra mim que talvez ano que vem não desse mais pra ela me bancar na natação, que é um esporte que não é barato. Ela é professora de educação física e ela falou, ó, só dá pra você continuar se você tiver um patrocínio. E aí eu com 10 anos perguntei o que é um patrocínio. Ela me explicou mais ou menos, você precisa de alguém pra bancar e tal, não sei o que lá. E aí eu era muito fã da Xuxa, na minha cabeça eu falei, cara, eu vou lá pedir um patrocínio pra Xuxa, a Xuxa vai me dar. Essa história é incrível, Só que é muita loucura, né? Eu já tinha ouvido ela, muito boa. E aí, o que aconteceu? Minha mãe me deu essa informação, passou umas 2 semanas, eu tava no Parque dos Patins ali na Lagoa, no Rio de Janeiro, e encontrei a Adriana Bombom, que trabalhava no Planeta Xuxa na época. Eu amo a Bombom. E a Xuxa tinha o Planeta Xuxa e o Xuxa Park. E eu pergunto pra Bombom, como é que eu faço? Eu quero falar com a Xuxa. E eu acho que na hora ela entendeu. Ah, ele quer assistir o programa da Xuxa, né? E ela me explicou como era a gravação do programa da Xuxa. Ah, tal dia, tal hora, no lugar tal. E fui lá com a minha mãe. Depois de insistir muito, que minha mãe falou, ó, tenho 2 coisas pra te dizer. Primeiro, você não vai conseguir falar com a Xuxa. Segundo, ela não vai te patrocinar. O brilho sumindo, né? Só que, cara, eu sempre fui muito intuitivo. Eu sempre fui muito na minha, assim. Hoje eu sei que era Deus, mas... Na época eu achava que era, sei lá, intuição, sei lá, coisa. Isso você com 10 anos? Eu tinha 10 anos. E aí eu convenci minha mãe, falei, não, eu quero ir. Me leva. E minha mãe me levou. Chegamos lá na porta do Projac, descobrimos que não era só chegar lá e entrar. Segurança falou, ó, deixa eu te falar uma coisa, precisa participar de uma caravana, você tem que se inscrever, ó, anota aí, ó, o telefone, nem lembro se tinha e-mail, acho que não. Coloca o telefone aí e entre em contato pra vocês poderem fazer parte da caravana. Falei, não, cara, você não tá entendendo, eu preciso falar com a Xuxa hoje. Ele falou, não tem como você entrar. Mas faz o seguinte, fica amiga, aqui tipo assim, esperando. só com a Xuxa, né? Ele Só só com a queria Xuxa. falar na época só com a Xuxa. Mas isso que é bom, cara. A gente perde isso ao longo da vida. A gente perde essa coragem, a gente perde essa... Isso é verdade. A gente, quando a gente é criança, a gente não tem essa noção toda, né? Nem onde a gente vai se machucar e nem do que a gente pode e o que não pode fazer. E eu acho que isso é importante a gente não perder isso, a gente tentar resgatar isso. Porque Que ao é longo da vida, a gente vai perdendo porque as pessoas vão desestimulando a gente. Ah, você não pode isso, você não é capaz, você não pode frequentar esse lugar, você não pode se conectar com essas pessoas. Por que não? Arthur, tem uma frase que eu carrego comigo na minha vida. Eu nunca posso deixar que o meu medo seja maior do que a minha fé. Porque se eu tiver fé, eu posso chegar onde eu quiser. É isso. Acabou. É isso. E eu tenho uma frase que eu uso na minha palestra que é o seguinte: não deixe que a limitação do outro limite a sua coragem, ousadia e vontade. Top. Porque, cara, isso é o que mais acontece. É o mais acontece. As pessoas mais próximas de você, por amor, elas são as pessoas que mais querem te colocar na caixa. E elas mais querem te colocar naquele lugar porque elas não querem que você sofra. Só que isso é baseado nas crenças delas, nas experiências delas. E você quer viver a tua vida, você quer explorar o mundo, quer fazer outras coisas. Você quer furar aquela bolha, né, que você vive. Então, com 10 anos, fui lá e o cara falou pra mim, o segurança falou, ó, então fica aí esperando que se faltar alguém, a gente coloca vocês. E a gente passou o dia lá, e minha mãe querendo ir embora, Eu falei, não, cara, vamos ficar. Na gravação do último programa, porque ela gravava vários programas ao longo do dia, o segurança chamou e falou, ó, seguinte, faltou uma pessoa, vocês vão poder entrar. Aí a gente entrou, cheguei lá no Xuxa Park, obviamente nunca tinha ido no programa de televisão, fiquei, né, deslumbrado com aquilo. Cara, nossa, que legal, tal. Esqueci que eu fui fazer lá e comecei a brincar, era criança, 10 anos. Lembrei. Falei, cara, eu preciso falar com a Xuxa. Cheguei pro Mapaquita, que infelizmente eu não lembro quem era, e falei pra ela que eu precisava falar com a Xuxa. E ela resolveu, e aí é Deus mesmo, não tem outro papo. Não tem explicação. Não tem explicação. Ela me ouviu e falou, tá bom, vou te levar pra Xuxa no intervalo do próximo bloco. E aí eu te pergunto, qual criança que tava lá dentro que não queria falar com a Xuxa? Qual a chance da Paquita me ouvir e falar assim, não, tá bom, eu vou te levar lá pra falar com a Xuxa. E ela me levou. Deu um intervalo, ela me levou na escada, Xuxa sentou do meu lado, contei minha história pra ela, ela ouviu, pediu pra eu ir lá na produção falar meu nome, e ela falou, no final do programa eu vou te chamar. Voltei a brincar, fiquei brincando. Chegou no final do programa, ela falou, queria agradecer a caravana disso, da onde, não sei o quê, mas antes de acabar o programa, queria chamar uma pessoa aqui.
E ela me chama, eu não sabia que ela ia me chamar no programa. Achei que ela ia falar comigo no final. Falar, meu filho, tá bom, vou te ajudar aqui nisso aqui, vai. Obrigado, não volta mais, sei lá. Eu achei isso porque ela sempre foi incrível. Mas tô dizendo assim, nunca imaginei que ela iria me dar atenção mesmo. Até porque todas as crianças queriam, né, falar com ela. E ela me chama, conta a minha história, pergunta, fala com a minha mãe. E no final do programa ela fala, seguinte, passarinho me contou aqui que até tantos R$1.000 a Sasha vai te patrocinar e é isso. E eu saí de lá patrocinado. Então assim, é uma história muito louca. Qual a probabilidade de uma criança da Zona Norte, que nunca conhecia ninguém, não era o tio, o sobrinho de alguém, o primo de sei lá quem, não conhecia nada, entra no Projac, sem ser convidado, sem estar numa caravana, fala com a Xuxa. Como tem que ser. Cara, é loucura. Não tem explicação, não sei, né, amiga? Como tem que ser. Então a minha vida, ela foi meio que assim, cara, desde sempre, assim. As coisas foram muito improváveis, foram muito acontecendo. E aí, eu nadei durante muitos anos, e com 19 anos eu esbarrei na rua com um cara, que é um ator que infelizmente já faleceu, o Antônio Firmino. Esbarro com ele na rua, e ele pergunta se eu era ator. Eu falo que não. E ele pergunta se eu tinha vontade de fazer um curso, participar de um espetáculo que eles estavam montando, que não eram atores ainda, mas eram pessoas que queriam, né, aprender e tudo mais. E ele me deu um telefone e foi embora. Liguei para esse número e eu descobri que eu estava exatamente na rua, na hora que eu liguei, eu estava na rua do Espaço Cultural do Felipe Martins. Eu estava na rua, estava no número 1 e era um 39, sei lá. Um negócio assim. E aí fui lá, conhecer e tudo mais. E ele falou, cara, por que você não vem fazer uma aula experimental pra você se sentir? Eu falei, mas eu tô treinando ainda, né? Faço natação, não tenho tempo. Ele falou, não, vem fazer uma aula. Fui lá fazer essa aula experimental. E ali, cara, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. E assim, só fazendo um parênteses, antes disso, quando eu tinha, isso é 19, com uns 15 anos mais ou menos, eu ganhei um violão e comecei a tocar, a aprender naquelas revistinhas que tinha no jornaleiro antigamente, nem sei, hoje não tem mais, né? Tudo na internet. Mas fiquei lá, enfim, já tocava violão, arranhava o violão, mas era só isso. Não tinha uma vontade, um desejo, não tinha tempo, era atleta e tal, e era isso. E ali começou a se desenvolver, comecei a fazer uma peça atrás da outra, comecei a estudar teatro, enfim, tudo mais, e as coisas foram acontecendo na minha vida. Assim. Mais de R$60 mil só com esse canal, onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos, e o melhor, sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição.